A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Convido você a orar comigo e daqui a pouquinho nós vamos cantar louvores a Deus e vamos meditar na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 6, os 2 primeiros versículos. Então, vamos falar com Deus. Eterno e poderoso Deus, queremos que o Senhor esteja conosco e nos dê um tempo de alegria, de renovo em Tua presença, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos purifique de todo o pecado e que o Senhor esteja conosco a cada momento. Recebe a nossa gratidão por ser aquele que nos sustenta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores a Deus, vamos também meditar na palavra do Senhor. Tua cruz nos faz morrer, então viver.
Diz assim: aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Convido você que está em casa para cantar com a gente. Cantar, nosso Deus é grande. Conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e curador, nos chamou para a liberdade. Nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós leremos o verso 1 e o verso 2, aonde a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse texto falou a respeito de um cavalo e um cavaleiro branco, coroado e com um arco, e esse cavaleiro sai vencendo e para vencer. É um cavaleiro vitorioso. No capítulo de número 5 de Apocalipse, nós podemos ver que ali dentro do céu, capítulo 4, capítulo 5, está acontecendo ali um grande e maravilhoso culto. E o momento mais interessante, mais alto, mais glorioso desse culto é quando o Pai toma um livro e o entrega ao Filho. Aquele livro significava o plano, ou significa o plano de Deus para o mundo inteiro. É aquele projeto de Deus de salvar o seu povo aflito e levar a condenação a Satanás e as pessoas cruéis da terra. É o significado daquele livro. E o livro ele tem selos. E Jesus toma esse livro, que é a história de Deus para o mundo, o projeto de Deus para o mundo. Jesus toma esse livro nas mãos e começa a tirar os seus selos para abrir o livro, ou seja, Jesus vai levar o projeto de Deus adiante. E quando ele começa esse processo, as primeiras vezes que ele começa a tirar os selos para a história ir adiante, surgem ali 4 cavalos e 4 cavaleiros. Então nós somos informados de que existem esses 4 cavaleiros aí, 4 cavalos, cada um de uma cor. E Jesus, ele é aquele que é o primeiro cavaleiro. Depois dele vem o cavalo da guerra. Depois deste aí vem também o cavalo que traz a fome, as epidemias. Ou seja, são oposições contra Jesus. Mas mesmo em meio a essas oposições, esses levantes, o Senhor Jesus é o vencedor. E ele está conquistando a vitória. Vamos analisar esse texto pensando aí no Cristo vencedor. O Cristo vencedor. Eu quero trabalhar esse tema olhando para você hoje sobre a identificação desse Cristo, vendo a identificação desse cavaleiro branco e desse cavalo e desse cavaleiro do cavalo branco,
no Apocalipse quem ele é, e também no Antigo Testamento quem é esse cavaleiro. Então, o nosso tema é o Cristo vencedor. E nós vamos ver a sua identificação em Apocalipse e no Antigo Testamento. E depois teremos aí umas aplicações para cada um de nós. Então, a palavra nos diz aí que foi visto um cavalo branco e um cavaleiro montado, com arco, com coroa. Esse cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro? Este cavaleiro é uma representação do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse cavaleiro do cavalo branco, esse cavaleiro vitorioso representa o Senhor Jesus. É assim que Jesus é apresentado, mostrado no livro de Apocalipse, como aquele que é vitorioso, aquele que está vencendo, aquele que vai vencer, aquele que vai derrotar e lançar no lago de fogo e enxofre os inimigos, os cruéis, as oposições mundiais e malignas, aquele que vai vencer e vai levar o seu povo para a vitória. Ele é também visto como aquele que já venceu a morte, aquele que agora está vencendo as trevas e levando o seu povo aflito para a vitória final. Jesus é descrito em Apocalipse dessa forma: o vencedor, aquele que está voltando para o dia glorioso da vitória. Então, se você olhar, por exemplo, no capítulo 3, verso 21 de Apocalipse, é apresentado aí Jesus como vitorioso. Lá em 3:21 de Apocalipse diz assim, Jesus: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Jesus diz assim: eu venci e eu estou no trono. Eu venci, eu estou no trono. E aquele que caminhar comigo e que for fiel a mim, obediente a mim, também vai vencer de sentar-se comigo no trono. É um rei vencedor. É assim que Jesus é apresentado aí no capítulo 3. Depois, se você avançar um pouco lá para o capítulo 19, você mais uma vez verá Jesus como vencedor. E aqui já fala dessa figura do cavalo branco. Então, Apocalipse 19, de 11 até o 13, diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Um cavalo branco, o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, que peleja com justiça e que também se chama de Verbo de Deus. Lembre-se que Verbo de Deus é um dos títulos que João, no Evangelho, no capítulo 1, dá a Jesus Cristo, Filho de Deus. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Jesus Cristo é visto aqui como vencedor, como vitorioso, montado em um cavalo, saindo para a batalha. Ele já é vencedor e ele está terminando de conquistar a vitória nessas batalhas que virão, e vai levar o seu povo guardado para a vitória e para viver com ele na eternidade. Apocalipse nos identifica para a gente aí Cristo dessa forma. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, o Senhor Deus também é apresentado dessa forma. Por exemplo, em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no 3º capítulo, dos versos 8 até o verso 13, lembre-se que Abacuque é um livro que fala do povo de Deus sendo oprimido por um inimigo cruel. O povo de Deus estava em uma época de pecado
e Deus levanta alguém cruel e muito pecaminoso para trazer opressão ao seu povo, mas depois diz que o Senhor vai dar o socorro e a vitória ao seu povo. E às vezes vai sobrar pouca coisa para o povo de Deus, talvez virão tempos de provação e tempos de muita pobreza, mas o profeta diz: eu vou me alegrar em Deus, ainda que não tenha gado no curral, ainda que os recursos se acabem, eu tenho Deus e vou me alegrar em Deus. E nesse contexto aí, o profeta está orando, falando com Deus, e ele fala: mas o Senhor é aquele que está irado contra o inimigo e que vem como um cavaleiro para dar vitória ao seu povo. Olha só o que diz o texto, Abacuque 3, do verso 8 em diante. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco. Lembre-se, a mesma arma que ali em Apocalipse o cavaleiro do cavalo branco está usando. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Está falando de um Deus montado em cavalo, armado, inclusive com um arco, que sai para penalizar, para destruir os perversos que causavam aflição ao povo dele. Mas no Salmo de número 45, nós também temos uma outra afirmação a respeito do Senhor, como uma pessoa montada a cavalo e guerreando de forma a alcançar a vitória. Então lá no Salmo 45, do verso 3 até o verso 6, é falado a respeito desse herói que cavalga gloriosamente, ele possui majestade, ele é rei, ele vai destruir os seus inimigos, ele é chamado de Deus, lá no verso de número 7, e ele é aquele que cavalga prosperamente ou de forma próspera, vitoriosa, para estabelecer a verdade e a justiça. As expressões são todas muito parecidas, tanto no Antigo Testamento quanto em Apocalipse, falando de Jesus. Este cavaleiro que monta o cavalo branco e que sai como um guerreiro vitorioso para estabelecer a justiça, um guerreiro forte, poderoso, armado, indicado como o próprio Deus no Antigo Testamento e identificado como o Verbo de Deus no Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a história de Deus começa a caminhar, o livro vai sendo aberto para o projeto de Deus ir adiante, o primeiro personagem que aparece no cenário é Jesus, vencedor. E ele tem o seu povo, esse povo está sendo oprimido, perseguido, afligido pelo inimigo, mas o seu comandante Jesus Cristo cavalga para conquistar para o seu povo a vitória, a paz, o livramento, a alegria, a vitória. Muito bem. Nós vemos o Senhor Jesus como aquele que está montado no cavalo branco vitorioso, trazendo a vitória ao seu povo. Deus tem um plano, podemos concluir e resumir dizendo assim:
o Senhor, tem um plano. O plano de levar a história da salvação adiante, aonde o povo de Deus vencerá as suas fadigas, aflições, pecados, vencerá a morte e viverá com o Senhor eternamente. E nesse plano, o outro item dele é: Satanás e as pessoas cruéis dessa terra serão condenados por toda a eternidade. E o Senhor está levando o seu plano adiante, através da pessoa do Senhor Jesus. Satanás se levanta, ele traz perseguição, ele traz fome, ele tenta destruir o povo de Deus com a morte, mas as ações dele são impedidas, são barradas, são limitadas pelo poder do Senhor. E no devido tempo ele será definitivamente derrotado. O Senhor Jesus Cristo é o Deus vencedor. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Vamos terminar com 3 aplicações. A primeira: existe uma guerra sendo travada e a vitória pertence a Jesus Cristo e àqueles que estiverem com Ele. De que lado você está nessa guerra mundial, nessa guerra universal? De que lado você está? Guerreando com Jesus, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que dá água quando o inimigo está com sede, aquele que pratica o bem? Você está com esse Jesus, que tem sim uma espada para derrotar Satanás, mas que nos ensina a alimentar o inimigo quando ele estiver faminto? Você está do lado desse Jesus? A guerra é contra forças espirituais, não é contra pessoas. De que lado você está? Aqueles que estão com Jesus, que fazem parte do exército de Jesus, vão vencer, porque Jesus é vencedor. E ele não saiu para perder, ele já saiu para vencer. A segunda aplicação é que nós não sabemos todos os detalhes de todas as batalhas, mas nós sabemos o principal de todos os detalhes. Essa guerra só tem um vencedor: Jesus Cristo, Filho de Deus. Todas as forças hostis, malignas, Satanás, seus demônios, a besta, falso profeta, as potências mundiais que Satanás levanta para oprimir o povo aflito de Deus, todos serão derrotados. A vitória é do Senhor Jesus. Cada batalha e o final e os detalhes de cada uma delas nós não sabemos. Nós não sabemos quantas feridas nós teremos nessa caminhada, mas nós sabemos que ali na frente está a coroa da vitória, nas mãos do Senhor Jesus, para dar a mim e a você. Ele já está com a coroa da vitória na cabeça e está com a minha e com a sua nas mãos para nos coroar e nos dar a vitória ali na frente. Alguns talvez vão chegar lá mais rápido, outros nem tanto, mas vamos caminhar nessa estrada, a estrada da vitória junto com o Senhor Jesus Cristo. E a terceira aplicação é: não se desespere. Jesus é vencedor. Às vezes, nós olhamos para as circunstâncias e para uma cena, uma determinada cena da batalha, e nós interpretamos como se a derrota contra nós estivesse decretada. Não se foque apenas em uma ou duas cenas de batalhas. Olhe para o todo. Olhe para o livro escrito por Deus e que está nas mãos de Cristo. Esse livro diz: Cristo é vencedor e o povo de Cristo viverá com Ele e vencerá com Ele. Não fique desesperado olhando algumas cenas que não são tão empolgantes. Às vezes, ao longo dessa história e dessa guerra, nós teremos algumas cenas onde a humilhação será grande, a dor,
o cansaço, a fadiga, talvez até a fome se estabelecerá em nossa vida, em nossa caminhada. Porém, esses são breves momentos. A vitória, ela é eterna. Que o Senhor, Cristo Jesus, o Cordeiro vencedor, o cavaleiro fiel e verdadeiro, esteja com você, te ajudando, te guiando todos os dias. Que você olhe para Cristo e creia nele com toda força e com toda fé, sabendo que a nossa vitória vem das mãos dele. Através de Cristo nós venceremos o pecado, através de Cristo venceremos a fadiga, a fome, a tristeza, através de Jesus venceremos Satanás e os seus demônios. Através do Senhor Jesus temos a certeza de reinar eternamente com Ele. Que o Senhor esteja com você nessa semana. Vamos orar? Pai maravilhoso, existem momentos na caminhada e nas batalhas em que a fadiga se estabelece, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que é incansável e nunca perdeu uma guerra e uma batalha. Nos ajude, nos conduza e sustente a nossa fé em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua semana. Fique na paz do Senhor.